Olá, pessoal! Chegamos à nossa quinta aula de calorimetria, tá? Então, essa aula ela é destinada à discussão sobre calor latente e modos de propagação de calor. Nas aulas anteriores, nós discutimos sobre escalas termométricas, né? A parte lá da termometria, sobre o início da calorimetria, né? Falamos da diferença entre calor e temperatura, discutimos sobre calor específico, capacidade térmica, mudanças de estado físico. E agora a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de calor que ocorre na mudança de fase, né? Então, quando o corpo troca calor, mas não varia de temperatura, que foi o que nós discutimos na etapa passada, né? Na aula 4, sobre o calor sensível. Agora a gente vai falar sobre o calor latente. Então, os objetivos dessa aula é compreender o que ocorre com a energia térmica recebida ou cedida por um corpo ou substância em uma mudança de fase, bem como identificar os modos de propagação de calor e suas consequências. Então, para discutir o calor latente na mudança de fase, a gente pode pegar primeiramente esse gráfico aqui. Se vocês olharem, eu já cheguei a mostrar esse gráfico numa oportunidade anterior para vocês, na aula anterior. E o que ele representa aqui? Ele vai representar uma curva de aquecimento, né? Então, o eixo horizontal é a quantidade de calor e a vertical é a temperatura. Então, observem, a temperatura muda, né? Ela vai se alterando, conforme ele recebe calor, vai aumentando a quantidade de calor, né? Então, nesse primeiro trecho do gráfico aqui vermelho, aí ainda está na fase sólida, substância, certo? Então, ela vai chegar numa determinada temperatura, que seria a temperatura de fusão, né? Eu expliquei na aula passada para vocês se essa temperatura de mudança de fase, aqui no caso a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, se ela for constante, então significa que a substância ela é pura, né? Então, eu poderia indicar aqui um valor dessa temperatura de fusão. E aí, ele continua recebendo calor, observa que vai passando aqui, né? A quantidade de calor vai aumentando, porque esse eixo cresce aqui para a direita. E aí, depois de um certo tempo, ele vai aumentar de temperatura, né? Passa da fusão e já se encontra no estado da fase líquida, nesse outro trecho inclinado aqui, até o momento que ele chega na temperatura de vaporização, certo? Que é quando ele vai passar para o estado gasoso. Então, nessa temperatura de vaporização também, se é uma substância pura, então a temperatura de vaporização ela é constante, ela não vai mudar até que toda a substância passe do estado líquido para o estado gasoso. E aí, quando toda a substância passar para o gasoso, aí esse gás ele começa a aumentar de temperatura normalmente. Então, o que eu teria aqui nesse gráfico? Eu teria, nesse primeiro trecho, um calor sensível, né, porque provoca uma mudança de temperatura, mas nesse trecho de mudança de fase, tanto na fusão quanto na vaporização, eu tenho um calor que não é perceptível pela mudança de temperatura. O que acontece é que esse calor ele é utilizado para que a substância mude de fase. Então, eu tenho 1, 2, 3 trechos de calor sensível, né, provocando variação de temperatura, e nesse caso, 2 trechos da fusão e da vaporização de calor sensível, perdão, de calor latente. Como é que eu calculo esse calor latente? Né? A gente viu que o calor sensível é calculado pela variação de temperatura, né? Q igual a mc vezes ΔT. O calor latente, ele é calculado como Q igual a m vezes L, massa, né, vezes o calor latente de mudança de fase. Então, aqui vai aparecer essa constante, né, que é o L, e a massa também, né, o L ele pode variar, mas é raro, então a gente vai considerar ele aqui como constante. E aí, por que esse mais ou menos aqui? Porque assim, o corpo ele pode receber calor ou ele pode ceder calor para ele poder mudar de fase. Então, por exemplo, para ele passar pelo processo de fusão, ele tem que receber calor.
Mas se fosse a solidificação, que é um processo inverso, ele tinha que ceder calor, né? Então, esse mais ou menos indica a quantidade de calor trocada, sendo que o mais representa o calor recebido e se for menos representa o calor cedido, certo? Então, esse L eu chamo de, no caso da fusão, calor latente de fusão, ou no caso da vaporização, calor latente de vaporização. E existe uma tabela que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é tabelado esses calores de vaporização, ou seja, o que é o L? O que é o L? Eu destaquei aqui embaixo. É a quantidade de calor necessária para uma substância mudar de fase, né? Então, por exemplo, a água, qual é a quantidade de calor que ela tem que receber para ela se transformar do estado sólido para o estado líquido? Sólido para o líquido é a fusão. Então, eu vou ter o calor latente de fusão para a água, que é a quantidade de calor necessária para ela mudar do estado sólido para o líquido, né? A mesma coisa ela tem para vaporização. Vocês vão ver na tabela daqui a pouco que o calor de vaporização da água é muito maior do que o calor de fusão, ou seja, ela precisa de muito mais energia para se transformar da fase líquida para gasosa do que da sólida para líquida, tá? Então, existe o calor de fusão e o calor de vaporização para cada substância. O sinal negativo indica quando a substância perde calor, que no caso, por exemplo, é na solidificação ou na condensação, que é o estado inverso, né, da fusão e da vaporização, ok? Então, aqui tem uma tabela, né, com algumas substâncias, água, álcool, alumínio, mercúrio, chumbo, cobre, estanho, e aqui está representando o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Qual é a unidade? É calorias por grama, porque se vocês olharem aqui, olha, como que é igual ao M vezes L, quando eu isolo L, fica Q sobre M. A unidade de Q é calorias, ou joule, né? E a unidade de massa é quilograma, né? Então, a unidade do L, do calor latente de mudança de fase, vai ser calorias por grama ou joule por quilograma, né? Então, aqui está sendo representado em calorias por grama. A água, por exemplo, o calor latente de fusão dela é 80 calorias por grama. Quer dizer o seguinte, que para a água passar do estado sólido para o estado líquido, né, que é a fusão, ela vai precisar absorver 80 calorias para cada grama de água, né? Se for 2 gramas, então vai ser 80 mais 80, que dá 160, certo? E o calor latente de vaporização é 540, como eu falei, ele é bem maior do que o calor latente de fusão, né? Então, 540 calorias por gramas é a quantidade de calor que a água tem que absorver para poder ela passar do estado líquido para o estado de vapor, certo? E aí tem as outras substâncias. O álcool, por exemplo, ele precisa de 25 calorias por grama para passar na fusão, né? E 204 calorias por grama para passar para vaporizar, né? Que é o calor latente de vaporização. Observem que, em geral não, em todos os casos aí, né? O calor latente de vaporização, ele é maior do que o calor latente de fusão. Então, por que será? Né? É uma pergunta da gente se fazer. E outra observação aí nessa tabela, olha, a água, por exemplo, dentre todas essas substâncias, água, álcool, alumínio, mercúrio, chumbo, cobre, estanho, ela é a que apresenta o maior calor latente de fusão, né? Mas ela não é a que apresenta maior calor latente de vaporização. Aí, olha, quem apresenta o maior calor de vaporização é o alumínio, né? Interessante. Aliás, o alumínio, é verdade, não, me enganei aqui, olha. O alumínio, ele tem tanto o calor latente de vaporização quanto o calor latente de fusão, maior do que da água, que é 95 dele, eu achei que era 9,5, mas é 95. Então, tá certo, ele tem o maior calor, mas se você comparar, por exemplo, o cobre, que tem o calor latente de fusão 65, que é menor do que 80 da água, mas em compensação,
o calor latente de vaporização dele é 1.600 e da água é 540, né? Então, a dele é maior do que da água, certo? Então, aí está sendo representado o calor latente de fusão, né, e de vaporização de algumas substâncias. Essa é uma tabela que está no livro do volume 2, do Alberto Gaspar, né, um livro de física, certo? Então, vamos tentar resolver esse exercício aqui para vocês entenderem melhor. Tem um errinho aqui de digitação. Essa é a questão 34 que está na lista de exercícios que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, fala o seguinte: quantas calorias são necessárias? Desculpem o erro que eu acabei copiando do PDF e veio com erro aqui. Quantas calorias são necessárias para transformar 200 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius, em água a 50 graus Celsius? Né? Dado o calor específico do gelo igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius, o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão da água 80 calorias por grama. Né? Primeiro, o que a gente precisa saber? A gente precisa entender o problema, certo? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho o gelo a menos 10 graus Celsius, né? Porque temperaturas abaixo de zero eu vou ter água no estado sólido, né? E aí eu vou ter o gelo também a 0 graus Celsius. Porque quando ele chega em zero, ele vai começar a derreter, que é quando vai acontecer a fusão, né? A temperatura de fusão do gelo é zero, né? Então, nessa temperatura, ele vai começar a mudar de fase. Então, aí depois que passa gelo 0 graus Celsius, ele vai começar a derreter até se transformar totalmente em água a 0 graus Celsius, né? Que é esse terceiro copo aqui. A partir de quando ele se transformou totalmente em água a 0 graus Celsius, aí sim ele já mudou de fase e aí vai aumentar a temperatura até a temperatura de 50 graus Celsius, que é a temperatura final aqui do problema. Então, nessa primeira fase aqui, do gelo a menos 10 graus Celsius até o gelo a 0 graus Celsius, eu tenho uma variação de temperatura, então eu tenho um calor sensível, certo? Nessa segunda etapa aqui, eu tenho calor latente, porque o que acontece é uma mudança de fase, né? Que não há variação de temperatura, mas ocorre mudança de fase. E nessa terceira etapa aqui, eu chamei de um quelinha, né, sensível. Então, é um outro calor sensível também ocasionado por essa mudança de temperatura, de 0 a 50 graus Celsius. Só que aqui eu tenho gelo e aqui eu tenho a água, que tem calores específicos diferentes, tá? Então, esse que é o problema. Aí eu vou resolver. Então, montando a resolução. A pergunta é: quantas calorias são necessárias, né, para transformar o gelo de menos 10 graus Celsius até a água de 50 graus Celsius? Então, o que eu vou fazer? Aqueles 3 Qs lá, aquelas 3 quantidades de calor de cada etapa, eu vou somar para saber a quantidade total de calor. Então, eu vou somar o calor sensível na primeira etapa, mais o calor latente da segunda etapa, mais o calor sensível da terceira etapa. E aí, eu vou substituir essas equações, né, pelas equações que a gente já viu. Então, no lugar do calor sensível, eu coloco MC delta T, né, onde M é a massa, né, no caso aqui da primeira etapa do gelo, né, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura. No caso lá, a variação de temperatura era do menos 10 ao 0, tá? Então, é a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. 0 menos menos 10 vai dar 0 mais 10, que a gente vai ver ali embaixo depois que vai dar 10, tá? O calor latente, naquela segunda fase lá, o calor latente é a massa vezes o calor latente de fusão, porque é essa mudança de fase que está ocorrendo lá, né? E o calor sensível na terceira etapa vai ser a massa, não vai mudar a massa, né? Então, considerando que o gelo está derretendo, por exemplo, lá dentro do copo, então não vai ter mudança de massa. Mas o calor específico vai mudar, porque agora já vai estar no estado líquido. Então, vai ser massa vezes o calor específico da água agora, vezes a variação de temperatura, que nesse caso a água passou do 0 até os 50 graus Celsius. Então, a temperatura final é 50,
temperatura inicial 0. 50 menos 0 vai dar 50, ok? E aí, eu vou substituir daqui a pouco esses valores, mas primeiro eu vou dar uma ajeitadinha na equação, tá? Quantidade de calor total é igual. Como o M aparece nos 3 fatores que eu tô somando, eu coloco ele em evidência. Colocando ele em evidência, fica M vezes calor específico do gelo vezes o ΔT1, mais o M foi colocado em evidência, então fica calor latente de fusão, mais o M foi colocado em evidência e sobra calor específico da água vezes a variação de temperatura. Agora, eu vou jogar os valores, né, que eu tenho no problema. Então, a massa de água é 200 gramas. Eu mantive aqui as unidades para vocês verem o que vai cancelar e o que vai sobrar, né, que o resultado vai dar em calorias, tá? Então, a massa é 200 gramas, calor específico do gelo, meio caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura, né, é de menos 10 a 0, então dá 10 graus Celsius. Calor latente de fusão, 80 caloria por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama. Variação de temperatura naquela terceira etapa, 50 graus Celsius. E aí, o que eu tenho aqui? Vai cancelar, né, esse G aqui, que é a massa da substância, e vai cancelar o grau Celsius também, nessas 3 etapas aqui. Aqui não tem, né, o grau Celsius, mas nessa primeira soma aqui, grau Celsius em cima e grau Celsius embaixo cancela. Idem aqui, né? Eu coloquei um grau Celsius a mais bem aqui, ó. Então, não tem esse grau Celsius. Então, aqui cancela esse grau Celsius com esse aqui, certo? Vai sobrar só caloria nesse trecho, caloria nesse e caloria nesse. Ou seja, como eu quero a quantidade de calor, eu tô somando calorias que vai dar o resultado em calorias. Então, aqui, meio vezes 10 dá 5, mais 80, mais 1 vezes 50, que dá 50. Então, a quantidade de calor total, fazendo a continha aqui, dá 27.000 calorias ou 27 quilocalorias, ok? Então, essa é a quantidade de calor que a água tem, o gelo, no caso, tem que receber, né, até se transformar em água a 50 graus Celsius, ok? E agora a gente chega para discutir os modos de propagação de calor. O que são esses modos de propagação de calor? É assim, o calor a gente viu que ele é uma energia térmica que passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Sempre que há essa diferença de temperatura, que os corpos vão trocando energia térmica em diferentes quantidades, a gente diz que essa soma líquida é o que a gente chama de calor, ok? Então, agora, esse calor, ele pode passar de um corpo para outro de 3 formas diferentes. Ou por condução, ou por convecção, ou por irradiação, tá? Vamos ver cada uma delas. O que é a condução? A condução, nesse processo de energia térmica, né? Nesse processo, a energia térmica é transmitida diretamente de uma partícula para outra e ocorre principalmente nos sólidos. Não é que os outros líquidos e gases não ocorra também a condução, mas é mais característico nos sólidos, tá? Ela prevalece nos sólidos. Então, você pode perceber isso se você está cozinhando com uma colher, por exemplo, de metal, né? E a parte de baixo está em contato com a comida quente, depois de um tempo você vai sentir o cabo esquentar, né? Porque uma molécula vai batendo na outra, então a parte que está em contato com a comida quente, ela vai... o calor vai ser transferido, né, para a colher por meio do alimento, por condução, porque está em contato ali. As moléculas vão bater uma na outra, né, e vai chegar um momento em que essa energia ela vai transferir de uma para outra até chegar na sua mão, certo? Então, o processo de propagação de calor por condução, ele se dá de partícula a partícula, né, devido à vibração molecular, tá bom? O outro processo que pode ocorrer é a convecção, né? A convecção geralmente ela ocorre com os fluidos. Nesse processo, a energia térmica é transmitida de uma camada de matéria a outra em virtude da diferença de pressão, gerando as correntes de convecção. Ocorre principalmente nos fluidos. Então, nós já estudamos lá na hidrostática que, assim,
São vários processos que acontecem aqui. Por exemplo, na panela. Se você coloca uma água para ferver, você vai perceber as correntes de convecção, né, lá na água. Por quê? Porque a parte de baixo da água, que está em contato com o fundo da panela, que por sua vez está em contato com a chama do fogão, ela vai aquecer mais rápido, certo? Então, a água que está em contato com esse fundo, ela vai ser aquecida por condução. E aí, o que vai acontecer? Essas moléculas, né, essa parte da água que está lá embaixo, uma vez aquecida, né, as moléculas elas vão se expandir por conta da dilatação térmica. E quando aumenta o volume de um objeto, né, de uma partícula, enfim, ele vai diminuir a densidade, né, porque volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqueceu, aumentou de volume e, portanto, diminuiu de densidade. Então, se diminuiu de densidade, a tendência dela é subir, porque a parte mais de cima da água, que está mais quente, está mais fria, a tendência dela vai ser descer. Então, a de cima, que está mais fria, desce, né, porque ela está mais densa, e a de baixo, que está mais quente, sobe, porque está menos densa. Então, isso vai formando uma corrente, que a gente chama de corrente de convecção. Isso ocorre tanto nas geladeiras, né, que o ar frio ele é produzido mais em cima, então a tendência dele é descer e o ar mais quente ele sobe. As brisas também dos oceanos, eles são explicados assim. Então, devido ao calor específico da água, né, que nós já estudamos, a água, ela demora mais a aquecer do que a areia. Então, como a areia, ela aquece mais rápido, por exemplo, durante o dia, e enquanto isso a água está mais fria, então vai provocar uma diferença de pressão ali entre a areia e a água da praia. E aí o que acontece? Como a areia durante o dia está mais quente, a tendência é o ar subir. E aí, como está mais fria na água, a tendência é descer, né? Então vai formando essas correntes de convecção nesse sentido que vocês estão vendo aqui na figura, né? E à noite é o processo inverso, porque aí a água vai estar mais morna e a areia mais fria. E aí a brisa vai ficar em sentido contrário. Ok? Então, são alguns exemplos aqui de convecção. Né? Aqui está explicando essa questão da brisa que eu falei para vocês, o mar mais frio, a terra mais quente, né? O sentido que vai acontecer a brisa. E o terceiro modo de propagação de calor é a irradiação. Alguns livros também apresentam o nome radiação. Então, esse é um meio de propagação de calor que não necessita de matéria, não necessita de meio material, né? Porque o calor ele vai se propagar por meio de ondas eletromagnéticas, especialmente na faixa do infravermelho, né? Por exemplo, a luz do sol, ela se propaga até aqui na Terra, mesmo passando pelo vácuo, porque ela chega aqui por meio da irradiação, não é por condução e não é por convecção, porque condução e convecção precisam de meio material para poder se propagar, tá? Então, poderia ter vários exemplos assim de radiação. Você poderia, quando você faz um fogo em casa, por exemplo, para fazer um churrasco, e você coloca a sua mão próxima do fogo, não em cima, mas na lateral, né? Você sente o calor chegando. Então, o calor chega na sua mão, principalmente por irradiação. Mesmo que não existisse ali ar entre a sua mão e o fogo, você iria sentir, porque por irradiação não precisa de meio material para se propagar, entendeu? Se você coloca a mão mais em cima, né, tem influência também das correntes de convecção para o calor chegar até na sua mão, mas também tem irradiação em cima, certo? Então, para saber qual é o modo de propagação de calor, você tem que analisar fatores, né? Se tem meio material, se não tem, né? Qual é a posição que você está em relação ao objeto que está transmitindo calor, tá ok? Então, tem uma atividade lá nos exercícios, tá? Para vocês fazerem, então resolvam as questões relacionadas ao tema que a gente discutiu aqui da lista de exercícios, tá bom? Obrigada.